Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando aqui mais um podcast, Um Mundo em uma Hora, nessa segunda-feira, para a gente continuar a repercussão aí sobre os acontecimentos no Afeganistão e como eles influenciam, né, o resto do mundo, principalmente o mundo islâmico, o Oriente Médio, a Ásia Central, Norte da África, né, onde existem grupos, né, guerrilheiros semelhantes, né, ao Talibã, no sentido de serem grupos religiosos, jihadistas, e que, conforme o próprio The Economist, né, um dos principais órgãos do imperialismo internacional, dos banqueiros, pode estar acontecendo, né, a partir da vitória do Talibã, o surgimento de um novo jihadismo, né, um jihadismo de massas, né, e não um jihadismo, digamos, de seitas, né. O Talibã mostrou, né, que em países aí que são extremamente oprimidos e esmagados pelo imperialismo, os grupos islâmicos, né, têm assumido aí características anti-imperialistas, né, e tem levado adiante, né, encabeçado a luta das massas que logicamente se rebelam contra essa dominação para que essas massas se libertem, né, do imperialismo. E o Talibã, o Afeganistão, mostrou isso daí, embora uma grande parte da esquerda brasileira, né, não queira acreditar que o que aconteceu no Afeganistão foi uma insurreição popular aí, liderada pelo Talibã, né? Então a gente partindo do que foi dito, né, pelo próprio imperialismo, ou seja, alguém uma entidade aí que tem total autoridade para falar sobre esses assuntos, né, pois é quem está preocupada com a sua dominação pelo mundo, a gente pode destrinchar um pouquinho, né, a respeito desses movimentos, né, da luta desses movimentos. Temos o Hamas na Palestina, por exemplo, né, o Hezbollah no Líbano, a gente tem os Houthis no Iêmen, o próprio governo iraniano, né, que é um governo nacionalista que está em frequente contradição com o imperialismo, o governo da Síria, embora o governo da Síria não seja um governo islâmico, né, sim um governo laico, mas em várias partes aí do Oriente Médio, da Ásia Central, inclusive de outros lugares, do Sudeste Asiático também, né, existem grupos jihadistas, e no Norte da África, o imperialismo já se preocupa que esses grupos aí representem uma ameaça ainda maior, porque podem agora, né, a partir da vitória do Talibã, receber amplo apoio popular na luta contra o imperialismo. E a gente vai bater uma bola, conversar um pouquinho aqui sobre essas consequências. A questão do Afeganistão, né, ela não é uma coisa isolada dos outros países, né? A gente já vinha vindo uma tendência, né? Já vinha visto, a gente já estava vendo uma tendência de o aprofundamento da luta, né, dos países, dos povos islâmicos contra o imperialismo, como foi o caso, por exemplo, né, na, na, nos grandes protestos que ocorreram no ano passado, quando o Qassem Soleimani, general iraniano, foi morto, né, por amando do governo norte-americano, né. Houve uma comoção gigantesca no Oriente Médio inteiro, principalmente no Irã, mas também no Iraque, né, porque ele foi morto no Iraque, e isso daí acirrou os ânimos aí do povo árabe e do povo islâmico de modo geral contra o imperialismo, né? Além disso, os acontecimentos, por exemplo, na Palestina, né, recentemente aí Israel, né, cerca de 3 meses atrás, né, Israel bombardeou novamente a Palestina de uma maneira tão intensa que
no que só era comparado ao que aconteceu em 2014, né, que foi um bombardeamento enorme. Né? Isso daí gerou, né, uma reação muito grande do povo palestino dentro da Palestina e também do povo árabe dentro de Israel. E, logicamente, os outros países muçulmanos, né, se solidarizaram com os palestinos contra Israel. Né? O Hamas manteve ali a sua luta contra o sionismo, contra o imperialismo, né? E disse que vai levar até o fim essa luta. E o Hamas, né, justamente, foi um grupo aí que se destacou por ter comemorado a vitória do Talibã no Afeganistão, né? Demonstrando, né, que esses grupos e o Hamas, né, que esses grupos consideram uma grande vitória contra o imperialismo pelos povos de todo o Oriente Médio. E o Hamas, né, assim como o Talibã, a gente também pode considerar como um jihadismo de massas, né, nas palavras aí do The Economist, né, porque ele é um grupo tradicionalíssimo, um movimento popular, né, dentro da Palestina, não apenas um grupo armado, assim como é também o Hezbollah, né, tanto o Hamas como o Hezbollah são partidos políticos que têm o seu braço militar e que não se resumem aí a uma atuação política militar. Eles têm uma atuação, inclusive, social, né? O Hamas e o Hezbollah são responsáveis aí por uma série de projetos sociais na Palestina e no Líbano, em que eles atuam, né, para favorecer principalmente a comunidade árabe mais vulnerável, né, socialmente, economicamente. O Hezbollah tem uma rede enorme aí de fornecimento de alimentos, de lazer, inclusive, né? O Hamas na mesma coisa, né? E são dois grupos predominantes na Palestina e no Líbano, que, apesar de serem predominantes, né, vivem sob a bota, né, do imperialismo, tentando esmagá-los, porque, embora no Líbano a situação não seja tão drástica, né, como na Palestina, os dois, né, são vítimas aí de um assédio frequente, né? O Líbano, no ano passado, a gente viu aquela explosão enorme no porto de Beirute, né, em que o imperialismo utilizou isso daí para fazer uma campanha por uma intervenção supostamente humanitária para salvar os libaneses, né? Tentou-se, inclusive, fazer uma campanha contra o próprio Hezbollah. Então, o imperialismo tentou ali, né, atacar o Hezbollah e o Hezbollah respondeu, né? E por ter tanto apoio da população libanesa, a campanha praticamente não saiu do chão, né? A campanha do imperialismo contra o Hezbollah. Por sua vez, como eu disse, o Hamas ele continua, né, firme e forte aí na luta contra Israel, né? Sempre Israel bombardeia a Palestina toda semana. O Hamas solta também os mísseis que, lógico, que não tem o mesmo poderio militar que Israel, né? Mas sempre contra-ataca, né? Mantém-se firme na luta há décadas, né? Resistindo contra o imperialismo. E bom, se vocês quiserem comentar aqui, só para o nosso ouvinte, vou caguetar aqui quem é que está no programa para o nosso ouvinte. Tá o Thiago Assad, a Júlia Scalvenzi, a Adriana Machado e o César Chenhô. Não estou sozinho aqui no programa. Então, aproveitando que você deixou a gente falar agora, Vasco. Eu que dei. Não, então eu que não deixo falar. Tá bom, beleza. Não, é que você tá falando dessa união dos povos árabes, como ela já começou a ser ensaiada na questão quando teve aqueles bombardeios bárbaros lá que o regime israelense, na época ainda governado pelo Bibi, né, Netanyahu, ele teve esse efeito catalisador de uma certa união pan-arábica, né, em favor em solidariedade à Palestina, e isso apareceu de novo agora com a questão com a vitória do Afeganistão, do nacionalismo afegão aqui contra o imperialismo, né? Teve essa matéria do
The Economist, que fala muito desse jihadismo de massas. Na última semana nós tivemos também aqui um outro órgão do imperialismo britânico, que é o Financial Times, falando sobre como já há algum tempo esse problema, a dificuldade do imperialismo em manter o controle da região estava levando a uma reorganização das forças lá, capaz de fazer, segundo as palavras da própria matéria aqui do Financial Times, inimigos viscerais como o Irã e a Arábia Saudita começarem a se reunir junto com aqui eles dão detalhes aqui de uma reunião que houve em abril, incluindo esses líderes, com o Iêmen, a Síria, o Iraque e o Líbano. Uma coisa que essa matéria é interessante, o nome da matéria é Middle East Leaders have learned not to count on US. Os líderes do Oriente Médio aprenderam a não contar com os Estados Unidos. Onde o analista vai discorrer mais isso aqui, sobre esse problema do debacle, né, americano no Afeganistão, e como isso é um problema recorrente que está deixando cicatrizes, que está reorganizando, né, o equilíbrio de forças na região do Oriente Médio. E aí o que aparece essa matéria, que é isso que você está colocando também, mesmo esse regime tão reacionário como o da Arábia Saudita, que seria meio que equivalente à Colômbia lá deles, naquele regime, um governo fantoche aqui, mais para manter o controle do mundo árabe, mas com a aparência de sem grandes choques aqui com o mundo árabe também, né? Mas ainda assim, eles tratam disso, né? De como essa crise como a crise de credibilidade está fazendo com que os governos árabes, de modo geral, eles sintam a pressão aqui de não contar muito com o imperialismo, né? É uma derrota política aqui muito grande. Pode falar, Adriana. Que está ficando muito claro, né? Pelo menos para a gente. Acho que só uma conclusão aqui nesse ponto, Adri, que eu estou vendo aqui. Mas aqui uma coisa que a matéria destaca, que outros órgãos estavam destacando, que eu queria colocar a conclusão também, é de como a China está capitalizando isso aqui também. Por um lado, você tem o fortalecimento do nacionalismo árabe, e por outro, uma das ideias que está dando muito errada para o imperialismo, que é fazer com que focar aqui na China, né? Está se revelando aqui um tiro que está sendo pela culatra, porque a China está aumentando a presença aqui no mundo, no Afeganistão, eles já têm uma presença muito grande, e também em outras partes do chamado mundo árabe estendido, né, incluindo ali a região da África, que eu acho que já fica deixa, então, para isso que você ia falar, né? Primeiro eu queria falar dos ataques que Israel está fazendo na faixa de Gaza, que está atirando bomba de novo, atirando em pessoas que estão protestando com arma de fogo, mataram um menino de 12 anos, foi baleado na cabeça. Então, a gente vê o ataque imperialista depois da derrota do Afeganistão, continua ali em Israel. Então, o que a gente vê essa resposta do Hamas de celebrar a vitória do Afeganistão sobre o imperialismo, meio que do mesmo jeito que os americanos fizeram a vingança lá, aquela bomba de vingança ali perto do aeroporto
que também matou crianças de 3, 4 anos, estão fazendo na faixa de Gaza, atacando o Hamas, meio que sem motivo, né? Apesar de continuar, que já está acontecendo, mas é uma hora que mostra que os Estados Unidos estão, e o imperialismo estão sentindo acuados, e quando eles se sentem acuados, eles têm esses ataques de vingança horrorosos, né? De matar criança. Mas eu acho interessante a gente lembrar que esses grupos islâmicos estão por toda parte na África. Depois da derrota do imperialismo no Afeganistão, muita da mídia, da imprensa capitalista se voltou para a parte ali do chifre da África, que é ali a Etiópia, a Somália, a Eritreia, e começou uma propaganda grande ali para tentar desestabilizar a Etiópia, a Etiópia foi atacada pela Frente de Libertação do Povo do Tigre, que eles lideraram a Etiópia durante 27 anos com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, e dividiam a região. Eles colocavam um grupo, a Etiópia, que é formada por, sei lá, mais de 80 grupos étnicos diferentes. O Tigre, o povo da Frente de Libertação do Povo Tigre é minoria, e meio que governava com o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, dividindo, causando um conflito ali dentro. Teve uma reportagem, uma entrevista que eu vi com um jornalista de lá da Etiópia, que ele falou que durante o governo do Trump, que o Trump devia ganhar uma medalha, porque o fato dele ter negligenciado a África permitiu um tempo de paz, e que agora, com a volta do Biden, está voltando às guerras. E a Etiópia fez um acordo com a China muito grande. A China investiu muito dinheiro na Etiópia, está fazendo uma hidroelétrica enorme que vai ajudar na industrialização da Etiópia. A Etiópia, que está ali junto com a Somália e a Eritreia, na passagem que é do Oceano Índico para o Mar Vermelho, para a Europa, que faz o caminho do petróleo ali, 40% do petróleo, da produção de petróleo do mundo, acho que passa por ali. A China tem muito interesse. A China criou uma nova base, a primeira base militar fora da China, lá no Djibouti, que é ali também. Então, depois do imperialismo perder ou sair do Afeganistão, né, perder o interesse também um pouco, ser chutado do Afeganistão, mas também meio que desistir daquela área, a atenção meio que voltou ali para o chifre da África, que é essa região muito importante e que mostra o interesse do imperialismo em conter a China ali. E justamente na África, que tem esse tanto de movimento islâmico que estão ganhando força agora com essa perda do imperialismo. Ali no cinturão de Sahel, que é uma faixa da África, de cabo a rabo da África, embaixo do Saara, que depois, quando no Afeganistão o pessoal da Al-Qaeda estava fugindo do Afeganistão, eles foram para lá. Então, em 2003, 2007, teve a operação dos Estados Unidos e do Reino Unido para tentar conter o crescimento do islamismo naquela área, e com essa derrota do Afeganistão,
os olhos se voltaram para essa região. Então, tem os movimentos islâmicos na Somália, o César vai falar de um golpe de Estado que aconteceu ali na Guiné. Então, está tendo muita movimentação na África, justamente por esses movimentos islâmicos, que são movimentos que fazem essa luta contra o imperialismo, luta nacionalista, e está esquentando, né, por causa dessa saída, dessa derrota do imperialismo no Afeganistão. Aproveita aí, César. Aproveita a deixa aí da Adriana. O que eu gostaria de comentar sobre isso que a gente está falando é a maneira como o imperialismo está agindo, né? Nos últimos dias, após a derrota histórica no Afeganistão, para tentar ter uma influência maior em outros lugares, principalmente nos lugares que são dominados aí por etnias e... não sei se etnia é a palavra correta, mas por grupos islâmicos, né, e etnias que são ligadas ao islamismo, como é o caso aí, que a Adriana já comentou, que é o caso da Guiné-Conakry. Na Guiné-Conakry houve um golpe de Estado no dia de ontem, né, quem está assistindo... Vamos enrolar aqui, porque é muito confuso para mim falar esse negócio de dia de ontem, ou ontem, ou amanhã. Foi ontem, César. A gente está gravando na segunda-feira. Exatamente, estamos gravando na segunda-feira, então foi ontem, exatamente. Tem um problema um pouco com os dias da semana. Enfim, ontem houve um golpe de Estado aí na Guiné-Conakry. O que aconteceu aí? O presidente do país, que é o primeiro presidente... Mas agora pensando bem, cara, e se na segunda-feira acontecer alguma coisa que a gente não vai falar aqui... Estamos gravando no domingo. É domingo, gente. No domingo. Não dá para enganar, melhor não. Mentira tem perna curta. Tá vendo? O Eduardo Vasco aí está tentando enganar todo mundo, mas não tem como. Eu só queria adiantar para você não ficar se enrolando, mas é melhor falar a verdade. Exatamente. Cara, eu até esqueci o nome do presidente que eu já tinha... Juscelino Kubitschek. Exatamente. O Alpha Condé, que foi o primeiro presidente eleito aí da Guiné-Conakry, ele sofreu um golpe de Estado. Ele sempre foi oposição aí às ditaduras do país dele. E agora ele sofreu um golpe por militares que são ligados ao Pentágono, que são ligados aí à organização que a Adriana comentou, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome da... AFCON, né? AFCON, Exatamente. E o Alpha Condé, que é de uma etnia aí, a etnia Mandinga, que é uma etnia ligada ao islamismo. Então, a gente vê que tem uma movimentação do imperialismo para tentar estancar um pouco esse problema que virou o Afeganistão, que está impulsionando aí países no mundo todo, vamos falar, é isso que está acontecendo, não só os países, não só os grupos islâmicos se sentiram empolgados, mas principalmente eles, com o que aconteceu no Afeganistão. O imperialismo está tentando conter isso daí. Deu esse golpe na Guiné-Conakry, na Arábia Saudita, que a gente sabe que é um país que é um dos países que mais desrespeitam as mulheres aí no mundo. O exército saudita colocou um grupo de mulheres, as primeiras mulheres a participarem do exército e coisa e tal, né, para fazer média com os identitários, para falar, olha, na Arábia Saudita as mulheres têm que usar burca, mas elas podem entrar no exército. No Afeganistão, o Talibã não deixa as mulheres ir na esquina sozinhas e tudo mais, né, para poder atacar os inimigos do imperialismo aí, sendo que na Arábia Saudita talvez seja o pior lugar do mundo aí para uma mulher viver, mas o imperialismo usa aí do identitarismo para conter aí a mobilização contra a presença imperialista nos países árabes. Outra notícia que eu queria comentar também, que é outro esforço do imperialismo de tentar conter essa mobilização dos povos árabes, muçulmanos aí, é que no Egito, a ditadura que existe lá no Egito, né, a ditadura que o nosso queridíssimo PSTU disse que era uma revolução que estava acontecendo no Egito em 2013. 13 milhões na rua. Exatamente, 13 milhões na rua contra a ditadura da Irmandade Muçulmana, né, que o PSTU bradou aí aos quatro cantos, dizendo que o que estava acontecendo era uma revolução. Essa ditadura, que essa sim é uma ditadura, proibiu a entrada de livros
dentro das mesquitas, livros que eles dizem ser fundamentalistas, ou seja, uma ditadura está preocupado com o fundamentalismo ali islâmico no Egito. E aí uma das declarações é: qualquer livro de autoria de um salafista ou membro da Irmandade Muçulmana ou do Gama Islâmica, eu não sei como pronunciar isso, será removido e não poderá entrar dentro das mesquitas. Ou seja, a ala mais radical aí do islamismo não está podendo entrar dentro das mesquitas, porque o imperialismo está com um grande medo, né, para não falar uma besteira, do que é possível... que cagaço. Um grande cagaço, eu não queria falar, mas já que está liberado pelo Vasco, um grande cagaço aí de que os muçulmanos... Você fala coisa pior, César. Não, mas não... Se bem que a gente não está ao vivo, né, então não tem problema. Não tem problema. Não estamos ao vivo. Mas, enfim... Apesar de que também ninguém vai editar isso daqui, né, então... mas o problema é ser ao vivo. Enfim... é isso que a gente vê uma grande mobilização do imperialismo para tentar fazer o possível, né? Porque também tem coisa que não tem como ser feito. Para tentar conter aí o anseio aí da população árabe de se revoltar, de se levantar. Só mais uma notícia que eu queria dar para complementar isso daí que eu disse, é que os Estados Unidos está tentando voltar a colocar dinheiro na Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, que é uma agência que ajuda aí os refugiados da Palestina que tiveram que sair das suas casas, mas que continuam aí dentro do Oriente Médio. Os Estados Unidos tinham cortado o financiamento dessa agência, mas está tentando voltar aí para tentar fazer média, né? Fala, não, olha como a gente é bonzinho, a gente dá dinheiro para esses caras pobres que estão fugindo do país deles, né? A gente tem um monte de gente morrendo por nossa causa dentro da Palestina, mas a gente distribui um pão por semana para os caras e tudo mais. Mas, porém, o Hamas se opôs, disse que os Estados Unidos não tem que financiar essa agência, que ela tem que permanecer livre, né, da influência do imperialismo, apesar de ser uma agência que recebe dinheiro de outros países imperialistas aí e das Nações Unidas, mas o Hamas se negou, disse que não porque os Estados Unidos não tem que se meter nesse assunto, né? O que mostra também um pouco uma maior radicalização do Hamas, que já é o grupo mais radical aí da Palestina. Vocês falaram do Africom, né? O Africom é um órgão do governo dos Estados Unidos, né? Das Forças Armadas dos Estados Unidos, é o Comando da África das Forças Armadas dos Estados Unidos, assim como aqui na América do Sul, os Estados Unidos têm o Comando Sul, né? A gente conhece muito bem, porque eles costumam sempre fazer manobras militares aqui no Brasil, tudo. Na África, os Estados Unidos têm o Africom. E uma coisa interessante, né? Esses órgãos dos Estados Unidos costumam ser órgãos muito antigos, né? O Comando Sul, por exemplo, ele foi criado em 1963, né? Na época em que os Estados Unidos estavam implementando as ditaduras militares. O Africom foi criado somente em 2007, né? Justamente no meio da luta contra o terrorismo, né? Que abarca, né, também o norte da África. E uma coisa que a gente vem comparando bastante, né, o Afeganistão com o Vietnã, né? Porque a vitória do povo afegão tem várias semelhanças, né, com a vitória do povo vietnamita contra o imperialismo norte-americano, e os próprios jornais e revistas imperialistas comparam, né? E na época da Guerra do Vietnã, eu acho que foi o próprio Che Guevara, né, que falou será que foi o Che Guevara? Que falou uma frase que foi muito conhecida, né? Temos que construir 1, 2, 3 Vietnãs, né? E eu acho que o que a gente está tratando aqui nesse podcast é a mesma coisa, né? Os povos islâmicos, os povos árabes da Ásia Central, tudo, do norte da África, devem estar pensando assim: temos que construir 1, 2, 3 Afeganistãos, né? Ou Afeganistões, não, acho que é Afeganistãos. E aí tem no próprio norte da África, né?
que é a região aí onde o imperialismo estabeleceu, né, o Africom, e com uma maior força, né, houve a Primavera Árabe, né, em 2011 e 2012, que foi já um primeiro ensaio aí de revolução popular nessa região, né? Vários países aí do norte, todos os países praticamente do norte da África foram convulsionados aí com a Primavera Árabe, né? E os povos, né, dessa região aí, eles têm uma luta histórica contra o imperialismo, né? Esses países todos eram colônias de países imperialistas, da Inglaterra e da França principalmente, né? Então a gente tem, por exemplo, a Argélia, que é um dos países mais importantes da África, né? E um dos maiores territorialmente, inclusive. O povo argelino, ele tem um sentimento anti-imperialista muito forte, né? Tanto é que mantém, né, apesar de todas as contradições, ainda é um governo, né, com características nacionalistas. Argélia foi onde os Estados Unidos lançaram o segundo fronte da guerra contra o terrorismo, lá na região do Sahel, que quando eles entraram no Afeganistão, vários islamistas do Al-Qaeda foram para a Argélia e outros estados ali em volta. E em 2007, Estados Unidos e Reino Unido começaram a Operação Liberdade Duradoura Transsaara. Então, é uma luta que já vem acontecendo há muito tempo, né, de resistência. Então, em 2019, os Estados Unidos, né, o imperialismo implementou um golpe branco, inclusive na própria Argélia, né? Uma mudança de regime ali que derrubou, né, o governo, o presidente da época, né, feita inclusive pelos próprios militares, uma região, todo o norte da África, muito conturbado também, embora não se fale tanto como se fala nos países muçulmanos da Ásia Central, como é o caso do Afeganistão, ou então da chamada Ásia Menor, né, que é o Oriente Médio em si, Iraque e tudo mais. Mas o norte da África, né, essa questão dos países aí com grupos guerrilheiros, ou então com potencial aí de uma luta de massas islâmica, a própria Argélia é um desses, a Líbia, né? A Líbia e a Somália são parecidos no sentido de que os dois praticamente não existe Estado mais nesses dois países, né? Foram países aí completamente destruídos pelo imperialismo. A Líbia a gente sempre lembra, né, que tinha o maior IDH da África, o IDH da Líbia era maior que o próprio IDH do Brasil, quando em 2011, aproveitando a Primavera Árabe, o imperialismo tentou fingir, né, que também que o povo líbio, apesar de o povo líbio estava muito descontente com o Gaddafi, né, o imperialismo aproveitou isso daí para derrubar o Gaddafi e bombardeou o país e tudo mais. E o país, desde então, é terra de ninguém. O que tem mais na Líbia é justamente grupos de diversas matizes aí, fundamentalistas, né, considerados terroristas, grupos armados, tudo mais. E então, né, de qualquer forma, é um país que, apesar de toda a destruição, também é um local onde pode estourar, né, também uma revolta contra a situação que o país vive, assim como a Somália também, que é um país de piratas, né, que o pessoal costuma dizer, inclusive. E os outros países, o Sudão, por exemplo, os Estados Unidos dividiram o Sudão entre Sudão e Sudão do Sul para saquear o petróleo do país, né? E é onde também tem grupos armados, né, fundamentalistas, radicais, no Chad, no Níger, na Mauritânia, todo o norte da África é assim, né? Sejam grupos armados ali considerados terroristas ou mesmo uma população que tem características, né, muito anti-imperialistas, a própria população da Tunísia, por exemplo, né, do Marrocos, que vive sob uma monarquia, né, mas também é uma região ali com
com um potencial, né, de levante popular contra o imperialismo, inspirados no Afeganistão, né? Na, E pode falar. na É que você, Somália. tá, Fala, você quer terminar, Vasco? tá. Mas só para terminar, no norte da África também, né? O principal país é o Egito. E o Egito, que o César falou aqui, né, que hoje é governado aí por um regime fantoche do imperialismo, esse governo aí ele derrubou, né, com a ajuda do imperialismo, o governo da Irmandade Muçulmana, que foi um governo que surgiu justamente da Primavera Árabe, né, que derrubou o Hosni Mubarak, que é uma coisa muito interessante, né? O Hosni Mubarak, ele é uma deturpação, né, muito grande do antigo nasserismo, né, do nacionalismo árabe que foi predominante no Egito a partir de 1952, né, quando o Gamal Abdel Nasser chegou ao poder, e era um nacionalismo secular, laico, né? Isso daí influenciou os demais países, Iraque, Síria, a própria Líbia, né? No entanto, com a morte do Gamal Abdel Nasser, os seus sucessores, que seriam, né, pupilos do Nasser, como o Sadat e depois o Mubarak, eles se tornaram fantoches do imperialismo. E quem acabou capitalizando aí a revolta popular contra o imperialismo foi a Irmandade Muçulmana, que havia sido reprimida, né, pelo próprio Nasser durante o governo dele. E aí, né, com esse nacionalismo árabe laico sendo cooptado pelo imperialismo, a população só restou a ela, né, apoiar a Irmandade Muçulmana, um grupo fundamentalista islâmico. E esse exemplo da Irmandade Muçulmana, que tem os seus tentáculos aí em vários outros países do norte da África e do Oriente Médio, é um exemplo que acabou ocorrendo também em outros países, né? O Afeganistão próprio, por exemplo, né? Ele tem no fundamentalismo islâmico, primeiro um grupo reacionário, né? Os mujahidins, que foram financiados pelo imperialismo, só que sem a possibilidade de ter um nacionalismo laico, né? Foi quem capitalizou aí a revolta popular contra o imperialismo, o Talibã, né? O Hamas, a mesma coisa, o Hezbollah, a mesma coisa, né? Os grupos laicos nesses países, eles ou são todos fantoches do imperialismo ou muito fracos, né? Sem marginais ali, sem apoio popular, né? E a Irmandade Muçulmana foi derrubada, né, por esse golpe. O Morsi, né, ele era Mohamed Morsi, ele era o presidente do Egito, era o governo assim. Lógico que nesses países, né, nos países oprimidos, não há possibilidade de ter democracia, mas era o mais próximo aí de um regime com alguma característica democrática que o Egito teve. Muito moderado também, né? A Irmandade Muçulmana era muito moderada. Sim, o governo do Morsi era um governo, por isso que eu falei, né, muito mais próximo assim do que a gente poderia falar de democracia europeia para um país atrasado, né? Um nacionalismo muito moderado, sem ser laico, mas também sem ser um regime fundamentalista, né? E aí a Irmandade Muçulmana foi colocada, inclusive, na ilegalidade, né? E isso daí faz com que ela se fortaleça, né? Porque o país é uma ditadura. E o povo odeia, logicamente, essa ditadura fantástica do imperialismo. Então, certamente no Egito, a Irmandade Muçulmana, que é uma das maiores organizações políticas do mundo, ela tá, né, a gente aqui é especulação, mas ela possivelmente está se preparando aí, está vendo essa vitória do Talibã aí com excelentes olhos, né? E aí a Irmandade Muçulmana, digamos, né, que a Irmandade Muçulmana consiga retornar ao poder também, né, com
com esse jihadismo de massas que o Economist falou, né, com apoio ainda mais radicalizado da população, meu Deus, isso daí explodiria completamente o norte da África e o Oriente Médio, porque o Egito é o principal país daquela região, né? E aqui no caso dessa região, a gente tem sempre que lembrar, né? Nós estamos falando da commodity que talvez seja mais importante aqui do imperialismo, né? Que é justamente o controle do petróleo, que tá em jogo tanto a produção quanto a logística de transporte. Se a gente olha se a gente dá uma olhada rápida no mapa, a gente percebe os Eritreia, Somália, todos esses países compondo ali, sendo circulados ali pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden e o Golfo Pérsico, compondo ali uma região extremamente sensível para o imperialismo e fundamental para o domínio do sistema, né? A Somália está atraindo muitas comparações com o Afeganistão. Eles tiveram uma guerra civil nos anos 2000, o grupo lá é chamado Al-Shabaab, e eles fizeram... Hoje o governo, apoiado pelo imperialismo, está tendo dificuldade. Eles fizeram agora o primeiro manifestação desde 2019, falando Deus é grande, estamos vencendo, que eles estavam... o líder do Al-Shabaab, Yad Ashgali, que está fazendo essa comparação da retirada das tropas do Afeganistão. Qual que é o nome do líder? Yad Ashgali. Você pode soletrar? Não, Vasco não. Tô brincando. Eles estão comemorando a vitória, estão falando estamos vencendo, e falando também da questão do Mali, que a França está reduzindo a presença lá na região, a Operação Barkhane. Eles estão perdendo muita força no Mali. Lá na Líbia, o Estado Islâmico controla uma parte do território desde 2014, o que faz um buraco ali no cinturão de Sahel, que deixa a passagem livre para esses grupos islâmicos, e que causa uma preocupação muito grande, porque é muito perto da Europa, mas eles não estão conseguindo controlar. O G5, em 2017, teve uma operação G5 Sahel, tem a Operação Barkhane, a gente tem um vlog no canal Internacionalista falando da situação do Mali, que fala que a França não está conseguindo mais controlar. E na Somália, como vários outros países, como o Vasco falou, são países que, desde a formação, né, eles não são países que foram divididos na época da colonização, sem levar em consideração qual que era a população dos países. Então, é uma bagunça, uma mistura, cada país tem várias etnias, e a Somália, que está ali na entrada do Mar Vermelho, que é essa importante região de passagem não só de petróleo, mas de todo o comércio que vai da Ásia para a Europa, está perigando também. O governo que tem o apoio imperialista está sofrendo ameaças aí pelo Al-Shabaab. Companheiros, eu queria voltar um pouquinho só, porque eu acho importante a gente atualizar os ouvintes sobre a situação no próprio Afeganistão, né? Querendo ou não, ainda está acontecendo, e por mais que oficialmente as tropas norte-americanas tenham saído de lá, ainda existe uma província que não foi tomada pelo Talibã, mas está sendo no momento. E eles estão, vamos dizer assim, na metade da província, mais ou menos, e existe um pequeno grupo lá que são agentes do imperialismo, né? Tem um histórico, vamos dizer, aquela província ali, que é a província de Panjshir, se eu não me engano, é assim que se pronuncia.
ela já tem um certo histórico de estar do lado do imperialismo, e é basicamente a única província que falta para o Talibã tomar total controle do Afeganistão. Mesmo assim, e isso está fazendo, aliás, o próprio Biden perdeu um pouco o sono, né? A cada entrevista que ele dá aí, a cada pessoa com quem ele fala, cada vídeo que sai do Biden aparece ele pescando e dormindo na cadeira. E isso aí é difícil, né, cara? É um absurdo mesmo. E já deu para ver que o próprio Biden, em alguns discursos, ele fica tentando dar justificativas do porquê ele saiu e tal, mas o Biden ele tá sendo, inclusive, atacado por isso, tentando dizer que não, a gente tá tentando tirar o pessoal de lá, a gente tá tentando fazer alguma coisa, tentando dizer como se fosse uma vitória, sendo que, na verdade, pela primeira vez em anos, o Talibã tá praticamente tomando conta do país inteiro, e aí eu passo pra fala de todos os companheiros, dizendo de como isso tá influenciando os outros grupos no Oriente Médio, até na África, no mundo inteiro, na realidade, né? Porque quem compreendeu, a esquerda e o povo que compreendeu que o que aconteceu no Afeganistão foi uma vitória da população contra o imperialismo, entendeu que o imperialismo não é tão grande quanto ele aparentava ser, e é possível, sim, derrotá-lo, né? É possível você, com organização, sem o identitarismo, né, que é a política do imperialismo que está tentando desmerecer a vitória do Talibã, os povos realmente conseguem ultrapassar tudo isso, se organizar e conseguir a sua libertação, ou pelo menos o início dela. Então, e além do norte da África, os próprios países que fazem fronteira com o Afeganistão também têm seus grupos armados jihadistas, né? O Tajiquistão tem, o Uzbequistão, o Paquistão, né? Que são grupos, e que não são grupos, é interessante também, porque não são grupos exatamente nacionais, né? São grupos internacionais, né? Os grupos que o Talibã, por exemplo, ele teve atividades no Paquistão. Então, ele teve atividades ali no Paquistão, a Al-Qaeda teve atividades no Afeganistão, a Al-Qaeda tem atividades em vários países, né, do Oriente Médio. Tem vários grupinhos, né, que a gente aqui fala grupinhos, mas esses grupos aí têm a possibilidade de ter, né, cada vez mais apoio popular, né, nesses países da Ásia Central. E os grupos, como eu falei, os grupos mais tradicionais, né, como é o caso do Hamas na Palestina, do Hezbollah no Líbano e dos Houthis no Iêmen. E uma coisa que é muito interessante, né, que mostrou aí no Afeganistão, a fragilidade do imperialismo. O imperialismo, os Estados Unidos e a OTAN, eles ficaram 20 anos em guerra no Afeganistão e não conseguiram nada. Os Estados Unidos e a OTAN ficaram também durante quase 2 décadas no Iraque e não conseguiram nada, não conseguiram dominar o Iraque, né? Os Estados Unidos e outras 70 potências aí, 70 potências não, porque não temos tudo isso de potência, mas outros 70 países, entre eles potências imperialistas, financiam a guerra na Síria, né, e participam diretamente da guerra na Síria, e não conseguiram, né, embora na Síria o governo seja laico, é um nacionalismo popular ali, né, e a população é majoritariamente muçulmana, né. Os Estados Unidos financiam a Arábia Saudita, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, financiam a Arábia Saudita contra o Iêmen, né, e a Arábia Saudita é um dos países mais poderosos ali do Oriente Médio. O Iêmen é o país mais miserável do Oriente Médio, mais pobre de todos, é um dos países mais fodidos do mundo todo há muito tempo, sempre foi. E os Estados Unidos e o imperialismo não conseguiram nada no Iêmen, isso daí é impressionante. O Iêmen, assim, é um país miserável, todo mundo passa fome no Iêmen, todo mundo não, alguma pessoa não deve passar fome, mas praticamente todo mundo passa fome no Iêmen, e não conseguiram nada, os Houthis estão ali resistindo, né,
na Palestina, logicamente, nos outros países todos, que mostra, né, isso daí evidencia muito, né, o Talibã mostrou, mas os outros lugares também dessa região mostram muito bem que o imperialismo não tem força para conseguir conquistar e dominar esses povos, né, e que é possível mesmo que a gente esteja meio que na beira aí de uma insurreição popular geral nessa região do mundo contra o imperialismo, como já indicou o caso do Afeganistão, né? E eles mostraram também que são péssimos aliados, né? É uma tradição histórica, mas que ficou muito evidente agora Isso que eu ia caso falar, dos próprios... que está muito evidente. Isso que eu ia falar, que está muito evidente. Só não fica evidente para a esquerda no Brasil, mas para o resto do mundo acho que está muito evidente. O Jeff Feltman, que foi o negociador dos Estados Unidos lá na Síria, agora está na Etiópia. O Egito, que é o segundo país, que é o país que recebe o segundo maior número de ajuda militar depois de Israel, é o Egito, recebe a ajuda militar dos Estados Unidos. O Egito está atacando a Etiópia. O Jeff Feldman está lá na Etiópia. Então, está tendo essa reorganização dos focos de tensão, né? Mas a gente está vendo que Colômbia, Israel, Egito, a gente já sabe onde estão os países que servem de base para o imperialismo, né? E está ficando muito claro isso. E quando fica claro, fica mais fácil de resistir. Alô? Meu, que silêncio. Pela primeira vez, o Vasco não tomou a fala quando alguém terminou de falar. Nossa, mano, para com isso. Eu fico falando porque ninguém me interrompe. Eu não gosto que fique silêncio, seu infiel. Só para... É muito interessante, porque a China investiu muito nessa hidrelétrica e o Egito está junto com o Sudão tentando atacar a Etiópia. Esse cara já foi lá para a Etiópia, então a situação está tensa ali. E a propaganda que os Estados Unidos fazem de que é o povo do Tigre que tem que ser protegido quando eles foram atacados para desestabilizar a Etiópia, a gente vê que é a guerra pela propaganda mesmo. Então, a esquerda brasileira tem que ficar muito atenta, não dá para cair mais na propaganda imperialista, não. Isso que você falou é muito engraçado, né, Adriano? Porque você falou, só a esquerda brasileira é que não se deu conta, né? E realmente, você olha assim pro próprio imperialismo, eles se deram muito conta do que aconteceu no Afeganistão. O pessoal ficou com muito medo. E é realmente só a esquerda que não prestou atenção no que está acontecendo, não percebeu que os caras ficaram com medo. Até eles mesmos já admitiram várias vezes isso daí. Eu vi uma matéria de alguém do The New York Times que o Estadão republicou, e o cara dizia que assim, não, porque o fundamentalismo islâmico tá diminuindo no mundo, né? Mas você vê que assim, o cara está falando isso daí só para tentar forçar a realidade a mudar para o rumo que ele quer, né? Porque pelo que a gente discutiu aqui, o que a gente viu, na realidade o pessoal está se agarrando à religião islâmica como uma maneira para combater o imperialismo, né? É a maneira que eles encontram de combater o imperialismo. Inclusive, gostaria de convidar aí os ouvintes que quiserem se aprofundar no assunto. Nós tivemos vários outros programas sobre países árabes aqui no Mundo em Uma Hora, antes, inclusive, da queda aí de Cabul para o Afeganistão, para o Talibã, e em todos eles nós falávamos isso daí, que a maneira com que o povo encontrava de lutar contra o imperialismo era através da religião, né? Que eles se apegam a isso daí porque são países muito atrasados, que não tem muitas alternativas para combater os movimentos que eles tiveram aí, movimentos socialistas, comunistas aí. O imperialismo conseguiu, de certa forma, destruir, inclusive colocando dinheiro nesses grupos ditos jihadistas, né? Mas agora a população enxerga nos jihadistas, nesses caras, nesses partidos, nesses grupos, a maneira de enfrentar o imperialismo, né?
Eles acreditam, por exemplo, que o imperialismo chega lá e ataca os costumes deles, que ataca a religião, que ataca a cultura local deles, né? É uma maneira que eles enxergam, mas na realidade o que eles estão querendo dizer é assim, não, o país vem aqui e faz a gente passar fome, acaba com o nosso emprego e tudo mais. É a maneira como eles conseguem dar um direcionamento para tudo isso daí são esses grupos islâmicos. Esses grupos, eles são essas curiosidades da história, porque justamente, como o Vasco colocou, né, aquela região do Oriente, o mundo árabe, de modo geral, tinha muitos governos seculares, e esses governos foram derrubados depois da Revolução Iraniana. Eles foram derrubados para dar passagem para governos ligados ao extremismo religioso do islamismo, né? O islamismo, ele foi impulsionado a partir principalmente da África do Sul, da Arábia Saudita e do Paquistão, para fazer frente aos governos que não se submetiam ao imperialismo. Nacionalistas, né? Pelo imperialismo, os governos nacionalistas, né? Isso, para criar regimes fantoches lá. É uma coisa meio parecida com esse protestantismo que a gente tem aqui no Brasil, esse movimento mais neopentecostal, né? Foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu lá, só que lá a coisa se voltou contra os próprios criadores, porque eles acabaram se tornando expressões do nacionalismo e descambou nessa situação que a gente está vendo agora, né? Do tal do fundamentalismo islâmico, sendo a mais... Na Somália era apoiado pelo imperialismo também. Mas tem uma diferença que o islamismo é de lá, né? É uma coisa já daqueles povos, ao contrário do protestantismo aqui no Brasil, né? Então, no caso, não é uma coisa implantada, né? O islamismo naqueles países, né? É uma ferramenta enraizada, né? Naqueles povos. Mas não era uma coisa assim tão... Como foi colocado, os governos em si, eles eram laicos, né? Seculares. Mas o próprio imperialismo acabou com isso e agora está sofrendo as consequências, né? E sofrendo as consequências numa área vital aqui para o regime capitalista, que é a região produtora de petróleo, né? Não só, né? Tem muitos outros minérios, urânio, um monte de coisa ali. E ficam num local estratégico ali, né? Entre a China, entre a Rússia, né? Entre a África, né? Um local também estrategicamente falando do ponto de vista militar, tudo, importantíssimo para o imperialismo. Bom, a gente vai... países. Não, só concluir. E curiosamente são esses dois países que estão capitalizando essa crise toda, né? Mas... Pois o que também é um sintoma da própria decadência do imperialismo, né? Potências regionais ali estão pegando os cacos para tomar conta ali o imperialismo não consegue. É o milha saindo mesmo com o rabinho entre as pernas, os Estados Unidos, e tem quem não acredite que seja uma derrota dos Estados Unidos. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Mundo em Uma Hora, podcast de política internacional da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo. Vocês podem acessar o nosso canal Internacionalismo digitando aí na ferramenta de busca do YouTube, Internacionalismo, e filtrando por canais, ou então na própria COTV, clicando ali no menu canais, que vocês vão achar facilmente. Já vai estar lá logo de cara o canal Internacionalismo para vocês seguirem e assistirem e ouvirem nossos programas e podcasts e também os nossos vlogs. A gente volta na próxima segunda-feira aqui na Causa Operária TV. Tchau.